Você já reparou como todo mundo adora falar das cidades mais bonitas do mundo? Sempre tem ranking com os destinos mais encantadores, os skylines mais incríveis, os lugares mais acolhedores. Mas e quando o papo é o contrário? Pois é, cidades consideradas feias. Aí a conversa pega fogo. Hoje, o Belo Mundo entra nessa polêmica e vai mostrar 10 cidades dos Estados Unidos que vivem aparecendo em fóruns, listas e depoimentos como as cidades menos agradáveis aos olhos. Mas antes de tudo, duas coisas importantes. Primeiro, essa lista não é verdade absoluta, certo? Nem todo mundo pensa igual. A seleção foi feita com base em reportagens, enquetes online e relatos de moradores e visitantes. É um apanhado do que muita gente comenta por aí. Segundo, nada de levar para o lado pessoal se o nome da sua cidade pintar por aqui. Nosso objetivo não é atacar ninguém, mas entender o que leva esses lugares a carregarem uma fama tão pesada quando o assunto é urbanismo, estética e qualidade visual. Porque no fim das contas, todo lugar tem seu valor. Mas isso não impede a gente de olhar com sinceridade para a realidade, mesmo quando ela é feita de cimento, fios pendurados, pichações, abandono e quase nenhum charme. Preparado? Então, vamos lá. Número 10. Camden, Nova Jersey. Abrindo a nossa lista cheia de polêmica, vem ela. Camden, no estado de Nova Jersey. No papel, Camden até parece promissora. Fica coladinha na Filadélfia, tem vista para o rio Delaware e está numa região com muita história. Mas quando se pisa na cidade, o cenário é outro. Por muitos anos, Camden figurou entre as cidades mais perigosas dos Estados Unidos. E isso não é exagero. Durante décadas, liderou rankings de criminalidade, com índices tão altos que espantavam até os moradores vizinhos. E a insegurança deixa marcas visíveis. Casas abandonadas, prédios caindo aos pedaços e ruas mal cuidadas dominam boa parte da paisagem urbana. É o tipo de lugar onde o abandono parece ter virado rotina. Fachadas pichadas, calçadas tomadas por lixo, entulho nos terrenos baldios. Tudo isso forma o retrato de um lugar que ficou para trás em termos de investimento e infraestrutura. Claro que há exceções. O Adventure Aquarium e o Battleship New Jersey são pontos turísticos que até tentam salvar a imagem da cidade, trazendo um pouco de movimento e história. Mas basta andar alguns quarteirões para longe dessas ilhas e o contraste salta aos olhos. A pobreza é escancarada. O descaso, mais ainda. Camden até tenta reagir. Tem projetos de revitalização surgindo, parcerias com empresas privadas, reformas em algumas áreas públicas. Mas a verdade é que décadas de abandono não somem da noite para o dia. Número 9. Bakersfield, Califórnia. Quando se fala em Califórnia, a imagem que costuma vir à cabeça é aquela clássica de praia, palmeiras, surfistas e o sol dourado das comédias românticas. Mas a verdade é que nem todo canto do estado segue esse roteiro cinematográfico. E Bakersfield é a prova viva disso. Localizada na parte central da Califórnia, dentro do Vale de San Joaquim, Bakersfield tem uma identidade muito mais ligada ao petróleo e à agricultura pesada do que a qualquer paisagem de cartão postal. E é justamente esse cenário industrial que rende à cidade uma fama nada glamurosa. O crescimento foi rápido e o planejamento urbano não acompanhou o ritmo. O resultado? Uma paisagem tomada por blocos de concreto, avenidas largas que parecem saídas de um centro logístico e uma arquitetura que beira o funcional e o sem graça. Não tem aquela pegada charmosa de cidade histórica, nem o apelo moderno das grandes metrópoles. Visualmente, é uma colcha de retalhos urbanos com pouco capricho. E tem mais. O ar por lá não é dos melhores. De verdade. A combinação de emissões da indústria do petróleo, poeira das atividades agrícolas e o tráfego intenso de caminhões transforma Bakersfield numa das cidades mais poluídas da Califórnia. Em dias de calor, quando o ar parece preso sobre o vale, a sensação é de estar num forno, só que cheio de fumaça. Número 8. Cleveland, Ohio. Às margens do Lago Erie,
Cleveland já foi gigante. Uma potência industrial que impulsionou o crescimento dos Estados Unidos, mas que também acabou refém do próprio passado. Por muito tempo, Cleveland foi sinônimo de fábricas, produção em massa e poluição desenfreada. E o peso dessa herança ainda aparece na paisagem urbana. Muitos bairros mantêm aquele ar de cidade em transição, com galpões abandonados, estruturas industriais antigas e uma estética geral que grita cinzento. O clima também não ajuda. Os invernos são longos, frios e deixam tudo com uma cara meio triste. E para completar, o rio Cuyahoga, que corta a cidade, ficou famoso por um motivo surreal. Ele literalmente pegou fogo em meados do século XX. Isso mesmo, por causa do nível absurdo de poluição, com óleo e resíduos industriais na água, uma faísca bastava para transformar o rio numa tocha flutuante. Esse episódio virou símbolo da degradação ambiental nos Estados Unidos. Nos últimos anos, Cleveland deu uma bela reagida. A região do Rock and Roll Hall of Fame é moderna e atrativa. O centro ganhou espaços culturais interessantes e o lago passou a ser mais explorado como área de lazer. Mas ainda assim, a imagem geral continua dividida. Boa parte da cidade carrega aquela cara de lugar que já foi e hoje tenta se encontrar. É uma mistura de estruturas abandonadas, pichações, vazios urbanos e uma atmosfera um tanto fria, especialmente se você estiver passando por ali de fora sem conhecer a alma do lugar. E essa alma existe. Cleveland tem museus incríveis, uma das melhores orquestras sinfônicas do país e uma cena esportiva intensa, com torcedores apaixonados pelos Browns, Cavaliers e Guardians, mesmo nos piores momentos. Visualmente, pode não ser um colírio para os olhos, mas quem mora por lá garante que, com um pouco de tempo, Cleveland conquista, talvez não pela beleza, mas pela identidade forte, autêntica e cheia de história. Número 7. Newark, Nova Jersey. Saindo de Bakersfield e Cleveland, voltamos para Nova Jersey, agora para falar de Newark, a maior cidade do estado. Pertinho de Nova York, Newark é quase uma extensão da Big Apple, mas sem a fama, o charme ou a infraestrutura turística da vizinha rica. E talvez por isso, aparece em tantas listas como uma das cidades menos atraentes dos Estados Unidos. O que pesa contra Newark? Muita coisa. Para começar, a reputação está ligada à violência. Durante muitos anos, a cidade liderou estatísticas de criminalidade no estado, o que gerou um estigma difícil de apagar. Mesmo com avanços em segurança pública, tem áreas que ainda geram receio, especialmente à noite. E essa sensação se agrava com o cenário urbano do centro. Construções antigas, mal conservadas, muros pichados, calçadas quebradas e uma estética geral que remete mais ao abandono do que à revitalização. Outro ponto crítico: poluição sonora e visual. Newark é cruzada por rodovias gigantes, tem um porto industrial movimentado e abriga o Aeroporto Internacional de Newark, um dos mais agitados da costa leste. Aviões decolando o tempo inteiro, tráfego pesado, caminhões passando, buzinas para todo lado. Tudo isso forma um combo de caos urbano que não ajuda em nada na imagem da cidade. Por outro lado, a cidade tem uma cena cultural forte e uma gastronomia rica que reflete a mistura de culturas locais. Comunidades portuguesas, brasileiras, caribenhas, africanas e latino-americanas dão um sabor especial às ruas da cidade. Ou seja, Newark tem vida. Tem gente batalhadora, comida boa, música, arte e uma vibe multicultural intensa. Só que, visualmente, ainda deixa a desejar. A estética urbana continua pesada e o legado de décadas de negligência aparece em cada esquina. Número 6. Memphis, Tennessee. Memphis é uma cidade que pulsa música em cada esquina. É berço do blues, do rock and roll, da soul music. É onde Elvis Presley viveu, onde B.B. King brilhou e onde a culinária sulista faz qualquer um sair rolando de tanto comer. Culturalmente, Memphis é gigante. Mas, visualmente, a coisa muda de figura.
Muita gente que visita a cidade se decepciona com o estado geral da paisagem urbana. Ruas esburacadas, calçadas mal cuidadas, casas envelhecidas, algumas literalmente desabando. Fazem parte do cenário, principalmente fora da região central. E esse contraste incomoda, porque a expectativa é alta para um lugar com tanta história. Fora a famosa Beale Street, onde ficam os bares de blues e as casas de show, o resto da cidade parece largado. Memphis cresceu rápido, mas sem muito critério, e isso gerou bairros gigantescos, distantes uns dos outros, com pouca estrutura e uma aparência bem descuidada. Outro ponto que pesa é a desigualdade social. A pobreza em Memphis é visível, e essa realidade impacta diretamente na estética da cidade. Muitas áreas são precárias, com moradia simples e infraestrutura deficiente. A criminalidade também é uma questão séria, principalmente em regiões fora do radar turístico, onde o sentimento de insegurança afasta até os moradores. Número 5. Baltimore, Maryland. Baltimore tem seus cartões postais, Winter Harbor, com seu aquário famoso, e os bairros charmosos como Fells Point e Federal Hill, cheios de casinhas coloridas, bares históricos e vista para o mar. Mas basta sair dessa bolha turística para entender por que a cidade entra em tantas listas de lugares feios. O grande problema de Baltimore é o abandono urbano. Basta caminhar por bairros mais afastados do centro para dar de cara com fileiras de casas geminadas, as famosas row houses, muitas delas em ruínas. Janelas quebradas, muros pichados, portas lacradas com tábuas. Em vários quarteirões, a impressão é de estar num cenário de filme pós-apocalíptico. Além disso, a cidade enfrenta há anos uma crise de criminalidade. A taxa de homicídios frequentemente figura entre as mais altas dos Estados Unidos, e isso, claro, influencia na percepção geral de insegurança e descaso. Baltimore já foi um polo industrial e portuário, mas com o declínio econômico, muita coisa ficou para trás. Galpões abandonados, fábricas desativadas, infraestrutura desgastada. Em alguns casos, esses espaços viraram lofts estilosos e centros culturais, o que trouxe um certo ar alternativo a pedaços da cidade. Mas em muitos outros, o abandono continua sendo o retrato. Número 4. Stockton, Califórnia. Mais uma representante da Califórnia na nossa lista, Stockton está localizada na região central do estado, bem próxima ao delta do rio San Joaquim. E por mais que tenha um porto que conecta a cidade ao oceano, o visual de Stockton passa longe de qualquer cartão postal. A cidade enfrentou uma das crises econômicas mais severas do país, chegando a decretar falência municipal no ano de 2012. E o estrago não foi pequeno. O colapso financeiro deixou marcas profundas no cenário urbano. Muitos prédios comerciais ficaram abandonados, o centro esvaziou e várias regiões passaram a lembrar uma verdadeira cidade fantasma. Com menos dinheiro circulando, os serviços públicos também sofreram. Parques sem manutenção, postes de luz apagados, praças largadas e uma sensação de abandono tomaram conta. A criminalidade aumentou. A qualidade do ar piorou por causa da proximidade com rodovias movimentadas e atividades agrícolas intensas, e tudo isso colaborou para construir uma imagem de decadência. Outro problema citado por quem vive ou visita Stockton é a falta de identidade visual. Os bairros parecem ter sido construídos sem muito planejamento, com casas genéricas e quase nenhuma área verde bem cuidada. O resultado? Uma cidade grande, espalhada, mas que não encanta nem pela estrutura, nem pela estética. Claro que existem exceções. Alguns eventos locais valorizam os produtos da região agrícola, e há projetos de revitalização tentando devolver vida ao centro. Mas até agora, Stockton ainda é vista por muita gente como um dos lugares menos bonitos e menos acolhedores da Califórnia dourada. Número 3. St. Louis, Missouri. Na terceira colocação, chegamos a St. Louis, cidade marcada pelo imenso Gateway Arch,
o famoso arco prateado que virou símbolo do meio-oeste americano. De longe, a paisagem até impressiona. Mas basta caminhar por algumas quadras fora da rota turística para perceber que o cartão postal não conta toda a história. St. Louis sofre com um problema crônico de abandono urbano. Boa parte da cidade parece esquecida no tempo. Casas antigas em estilo vitoriano, que poderiam ser belíssimas, estão em ruínas, com telhados desabando e janelas tapadas com madeira. Em algumas áreas, a sensação de insegurança é constante, alimentada por uma taxa alta de criminalidade que impacta diretamente na percepção dos visitantes. O centro comercial da cidade também vive um esvaziamento. Muitas empresas se mudaram, prédios ficaram vazios e, fora os dias de evento esportivo, há quarteirões inteiros praticamente desertos. E como todos sabem, uma cidade sem movimento, sem vida nas ruas, tende a parecer ainda mais decadente aos olhos de quem passa. Número 2. Gary, Indiana. Ocupando o segundo lugar do pódio. Se tem uma cidade que costuma ser mencionada em quase toda a lista das mais feias ou tristes dos Estados Unidos, é Gary, no estado de Indiana. Localizada perto de Chicago, bem na beira do lago Michigan, Gary teve seu auge no século passado e depois entrou num colapso que parece não ter fim. A cidade nasceu como um polo siderúrgico. Foi planejada pela US Steel e durante décadas prosperou graças ao aço. Mas quando a indústria entrou em crise, Gary perdeu empregos, população e esperança, tudo ao mesmo tempo. O resultado é uma paisagem marcada por fábricas desativadas, escolas abandonadas, prédios públicos fechados e bairros inteiros à deriva. Em alguns quarteirões, andar pela rua é como caminhar por uma cidade pós-apocalíptica. O tempo parece ter congelado ali por volta dos anos 70. Telhados desmoronados, calçadas quebradas, mato alto e uma tristeza estrutural que parece ter se infiltrado nos tijolos. A criminalidade aumentou, a arrecadação despencou e os serviços públicos entraram em colapso. Durante muitos anos, Gary foi símbolo do fracasso urbano, com ruas mal iluminadas, escolas sucateadas e poucas perspectivas para os jovens. A poluição do passado industrial ainda deixa sequelas, mesmo depois de melhorias nas últimas décadas. Curiosamente, Gary é também o berço de Michael Jackson. A casa onde ele nasceu virou um ponto turístico modesto, mas fora isso, a cidade ainda tem muito o que recuperar. Há pequenos esforços de revitalização em andamento, mas eles esbarram num histórico de abandono difícil de apagar. Número 1. Detroit, Michigan. E finalmente chegamos à medalhista de ouro. A cidade que quase sempre lidera os rankings quando o assunto é decadência urbana nos Estados Unidos. Detroit. Conhecida mundialmente como o berço da indústria automotiva, lar da Ford, da General Motors e da Chrysler, Detroit viveu uma era de ouro no século XX. Era sinônimo de inovação, empregos, cultura e prosperidade. Só que esse brilho todo foi se apagando com o tempo. O que veio depois foi uma queda vertiginosa, falência municipal, desemprego em massa, perda populacional e um cenário urbano que, em muitos bairros, mais parece uma cidade fantasma. A cena é triste. Casas abandonadas, algumas consumidas por incêndios criminosos, outras simplesmente desmoronando com o tempo. Muitas ruas estão sem movimento, com prédios destruídos e terrenos baldios onde antes havia famílias inteiras. O centro da cidade até tenta reagir. Ali surgem cafés, galerias, espaços culturais e torres residenciais reformadas. Mas fora dessa pequena bolha revitalizada, o cenário ainda é de abandono estrutural. O transporte público é insuficiente, a manutenção das vias deixa a desejar, e o tamanho da cidade torna difícil garantir qualidade de vida para quem mora longe do centro. Quem não tem carro, muitas vezes, enfrenta verdadeiras odisseias diárias para chegar ao trabalho ou buscar serviços básicos. Hoje, muitos moradores se dedicam a reconstruir suas comunidades com hortas urbanas, arte de rua e iniciativas locais.
Tem quem diga que Detroit está apenas antecipando o futuro das grandes cidades, descentralizada, com economia alternativa e soluções comunitárias. Mas, por ora, o que ainda salta aos olhos é a imagem de decadência. E por isso, com uma mistura de tristeza, história e esperança, Detroit leva o título de cidade mais feia dos Estados Unidos, pelo menos aos olhos dos rankings urbanos. E assim fechamos a nossa lista polêmica das 10 cidades mais feias dos Estados Unidos. Mas agora, queremos saber de você. Concorda com o ranking? Achou injusto com alguma dessas cidades? Tem experiência de viagem ou mora em um desses lugares e pensa diferente? Manda aí nos comentários e vamos trocar uma ideia. Se gostou deste conteúdo, não esqueça de curtir, compartilhar e seguir o Belo Mundo, porque a gente adora explorar todos os lados do mundo, dos mais bonitos aos mais questionáveis. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.